Querido Padre Joaquim, queridos irmãos e irmãs, desde terça-feira nós iniciamos o que se chama o tempo comum da liturgia. O que é o tempo comum? É um tempo em que nós não teremos grandes celebrações, como foi durante o tempo do Natal, como vai ser na Semana Santa, na Páscoa, Pentecostes, mas é o tempo em que nós vamos celebrar os dias de semana e celebrar os domingos de uma forma mais simples. É o tempo sem momentos extraordinários. Esse tempo lembra a vida de Cristo, o ministério de Cristo na terra. Por isso, durante todo esse tempo, nós vamos ouvir muitas vezes as pregações de Jesus, os milagres de Jesus, as atitudes de Jesus como exemplo para a nossa vida. Mas esse tempo comum também representa a nossa vida, a nossa peregrinação, a nossa caminhada neste mundo. Como é a nossa vida? A nossa vida é um tempo comum. Nós não podemos, queridos irmãos e irmãs, viver do extraordinário. A nossa vida, no dia a dia, é formada de coisas simples, de coisas comuns, de coisas ordinárias, no sentido que elas estão dentro de uma ordem normal. E é nesse tempo comum, nessa vida cotidiana, muitas vezes até sem graça, muitas vezes uma vida até monótona, cansativa, às vezes até esmagadora, é que nós servimos a Deus. Então o tempo comum é para lembrarmos que nós servimos a Deus nos momentos felizes, nos momentos grandiosos, extraordinários, mas também na nossa vida de cada dia. Estamos recebendo a visita do ícone da visitação de Nossa Senhora. Foi um gesto comum, foi uma viagem comum de uma parenta que vai visitar a sua parenta idosa, mas ela lhe leva Jesus, mesmo numa atitude comum, essa atitude se torna extraordinária, porque Nossa Senhora o faz repleta de amor. Nós também devemos transformar a nossa vida comum, o nosso tempo comum, num tempo extraordinário, pela forma como nós o vivemos, vivendo com intensidade cada momento que Deus nos concede na nossa vida. E esse tempo comum inicia-se com, mais uma vez, a figura de João Batista, que hoje termina a sua missão. Hoje João Batista cumpre o seu papel, ele nos aponta Jesus. E como dizendo para nós, eu lhes apresentei Jesus, agora vocês vão seguir a Ele, a minha missão terminou. E como é que João Batista apresenta Jesus? Ele diz duas coisas de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus e Jesus é o Filho de Deus. Cordeiro de Deus que veio com uma missão muito específica. O Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Quando nós ouvimos falar do Cordeiro, quantas figuras bíblicas vêm à nossa mente? O Cordeiro que Abel oferecia a Deus, o Cordeiro que Abraão ofereceu no lugar de seu filho. Mas, sobretudo, quando João Batista fala do Cordeiro de Deus, ele nos lembra o Cordeiro Pascal, aquele cordeirinho cujo sangue salvou o povo da morte. Mas como que esse Cordeiro Pascal salvou o povo? Ele morreu, ele foi morto, e o sangue dele, passado nos umbrais das portas, dava a vida, preservava a vida daquelas pessoas que moravam na casa marcada com o sangue do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro que nos livra da morte. Mas como é que ele nos livra da morte? Dando por nós a sua vida. Queridos irmãos e irmãs, nós não temos muita noção do que é o pecado. Não temos noção, não temos. Jesus veio com a finalidade de tirar o pecado do mundo. Jesus veio para tirar da terra o pior, para dar-nos o melhor. Quantas tragédias já aconteceram na humanidade? Quantas calamidades, coisas tristes, coisas dolorosas, coisas que nos fizeram sofrer. Pode parecer que o padre está falando coisas sem sentido, mas não é não. A maior tragédia que já aconteceu na humanidade, a pior desgraça, palavra forte, a pior desgraça que já aconteceu no mundo é o pecado. Porque por causa do pecado é que aconteceram todas as outras tragédias.
O ódio entrou no mundo por causa do pecado. A ambição entrou no mundo por causa do pecado. A sensualidade, os pecados da carne entraram no mundo por causa do pecado de nossos primeiros pais. É a maior tragédia. É a pior coisa que existe, é o pecado. Nós não temos essa noção. Não temos plena consciência do mal que é o pecado. E por que eu estou dizendo isso? Porque se Jesus veio para tirar o pecado do mundo, é porque a pior coisa que havia no mundo era o pecado. O que mais precisava ser destruído era o pecado, porque é aquilo que nos afasta de Deus. O pecado tira de nós o maior dom que nós temos, que é a amizade com Deus. E por isso Jesus vem para destruir o pecado. E como é que ele faz? Ele dá a sua vida por nós. Por isso que a outra imagem do cordeiro, que essa passagem nos lembra, é aquilo que fala Isaías: como um cordeiro que não abre a sua boca, ele foi conduzido ao matadouro, ele morreu para nos dar a salvação. Então, no início desse tempo comum, João Batista nos apresenta Jesus como o cordeiro que vem destruir o pecado. Por isso, meus irmãos, abramos o nosso coração para a graça de Cristo. Se Ele veio destruir o pecado, peçamos a Ele que Ele destrua o pecado também em nós e que Ele nos dê a sua graça. Ele pode fazer isso, porque diz João Batista, Ele não só é o cordeiro, mas Ele é também o Filho de Deus. É um cordeiro que tem um sangue de um valor infinito, porque é um sangue divino, é o sangue do próprio Deus. Abramos o nosso coração à graça de Cristo. Deixemos que Ele nos transforme, que Ele destrua em nós o pecado que nos separa de Deus e que Ele, como Nossa Senhora fez a Santa Isabel, levando a graça, a salvação, que Ele também, por intercessão de Maria, traga à nossa vida, às nossas famílias, à nossa paróquia, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Amém.